Queridos, vamos então retornar. Vamos para a nossa 16ª aula. Nós estamos continuando vendo sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. São 2 capítulos aqui que nós estamos contemplando na aula 15 e 16, que são os capítulos 17 e 18. Então tem muita coisa aqui para a gente poder estudar e aprender, porque tem a ver exatamente com essa época que já estamos vendo, o início desse sistema, sendo formado. Os conceitos, os valores, as ideias já estão na nossa sociedade, mas de uma forma ainda muito superficial, e a gente viu que isso vai se intensificar até que, num primeiro estágio, uma falsa religião mundial de tolerância, sincretismo, venha. Então, o primeiro estágio será esse. Ela será apoiada, montada na besta, que é o anticristo. Os 10 reis darão apoio, mas em seguida, esse sistema, o próprio anticristo e os 10 reis irão perseguir e irão destruir esse falso sistema religioso, porque o anticristo vai exigir adoração para ele mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês o slide aqui. Só um instante. Então, na apostila, quem estiver aí seguindo ou quiser anotar, nós estamos na página 75, agora no ponto 4. A grande meretriz, a grande Babilônia. Vamos aqui. Antes de mostrar as riquezas e a falsa beleza da religião meretriz, o anjo mostrou a João o juízo inevitável e a derrota certa desta religião. Esse sistema certamente irá fracassar e será destruída definitivamente. Então, mostrado aqui as riquezas, a falsa beleza, todo o poder, toda a pompa, mas João mostra que o juízo contra a Babilônia é certo. Esse sistema vai fracassar porque é um falso sistema, é uma falsa tentativa de Satanás falsificando as verdades de Deus. A meretriz se assentará sobre muitas águas, já falei que águas aqui, o próprio anjo ele explica, no capítulo 17, mais à frente, ele explica que as águas são as nações. No capítulo 17, verso 15, falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e língua. Ou seja, ela terá grande influência e autoridade sobre muitas nações, à medida que seduz e controla os líderes mais poderosos do mundo, que aí no texto nós temos reis e comerciantes, dependendo da versão tem a palavra mercadores, através das suas 2 redes globais. Então, uma rede global será a religiosa e também temos a rede econômica. Então, são os 2 braços aí do sistema, religioso e econômico. O sistema da meretriz causará embriaguez, isso está lá no capítulo 17, a gente já leu, versículo 2, que ela dá de beber do vinho da sua devassidão, e as pessoas são embriagadas com esse vinho. Então, isso é a sedução que ela vai oferecer através de grandes benefícios, muita ajuda humanitária, religião unificada, então não vai ter guerras, a economia vai prosperar, as nações celebrarão a sua bondade aparente e se embriagarão, intoxicados, com as suas promessas de compaixão e teologia de tolerância enganosas. Então é isso que vai seduzir muita gente. Paz, muita ajuda humanitária, uma religião onde todos são irmãos, entre aspas. Então, essa será a embriaguez que a meretriz vai causar. A religião da meretriz terá grande proeminência.
ela será revestida de púrpura. Então, a descrição aqui diz uma mulher vestida de púrpura e de escarlata. Púrpura era a veste de realeza e escarlata era a cor das vestes da riqueza. Então, nós temos aí realeza e riqueza. Esse sistema será um sistema onde muitos reis, políticos, governantes, presidentes e também empresários, industriais, líderes financeiros farão aliança com ela, porque ela está vestida de púrpura, que é símbolo de realeza, e vestida de escarlata. Ela também será adornada de ouro, diz aí, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Então, ela vai ser a rede, o sistema mais rico e próspero de toda a história. A meretriz irá segurar uma taça de ouro em sua mão, o qual a dará de servir às nações. Então, no início vai ser uma bondade, né, muito grande, né, uma complacência, uma tolerância, uma falsa paz. Esta taça terá uma aparência dourada, como algo valioso e boa para as pessoas. Ela vai oferecer às nações serviços humanitários sem precedentes ao ajudar os pobres da terra. As pessoas serão conquistadas com essa ajuda financeira. À medida do surgimento da meretriz com unidade religiosa, as guerras vão desaparecer e pela primeira vez na história moderna haverá paz mundial. Então, em 2 Tessalonicenses 5:3, o apóstolo Paulo ele diz isso, né? Quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. No entanto, esta taça dourada, aparentemente bonita, será maligna e cheia de abominação e imundícia. A abominação remete à atividade demoníaca. No Antigo Testamento, a abominação se referia à atividade de idolatria, a demônios. A imundícia aponta para perversões morais. Diz aqui que a taça era transbordante de abominações e imundícias da sua prostituição. A perversão sexual vai aumentar a níveis inimagináveis. Eu acredito até que daqui para lá a pedofilia vai ser aceita normalmente. Sexo com animais, né? Casamentos múltiplos. Então, perversões morais, a desonestidade, o roubo, a corrupção, mas também a abominação fala de idolatria. A idolatria vai crescer e a atividade demoníaca também vai crescer a níveis inimagináveis. A meretriz enganará as nações através de sua feitiçaria. A palavra feitiçaria é interessante, porque no grego é pharmakeia, e fala de usar substâncias químicas entorpecentes. Então, muito provavelmente haverá, né, um aumento no uso de drogas, de substâncias. A gente hoje já tem, né, algumas seitas, né, aí usando substâncias alucinógenas e muito poder demoníaco. Né? Diz que haverá sedução, né, através da feitiçaria. O poder sobrenatural das trevas que ela irá possuir fascinará as pessoas e terá uma boa aparência. A sua música, né, nós também teremos aqui, lá no capítulo 18, eu acho isso muito, muito, muito interessante. Porque no capítulo 18, verso 23, né, verso 22, aí está 23, mas a referência é 22. Diz assim: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca mais, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. E lá no final diz, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, a música vai ser um elemento também muito utilizado pela Babilônia. Vocês veem que a música hoje tem um poder muito grande de sedução, de envolver, gera muita riqueza, muito dinheiro. O mercado de música é bilionário. Então a gente vai ver que a Babilônia também terá na música, né, a adoração satânica sendo levantada, adoração aos ídolos, à carne, ao sexo. Então vai ter um elemento sobrenatural aí, demoníaco,
envolvendo a música na Babilônia. O pecado será permitido alcançar a plenitude. Gente, será o máximo do pecado até o fim dos tempos. A meretriz Babilônia será o contexto no qual as nações alcançarão expressões extremas no pecado e nas experiências com o mundo espiritual demoníaco. Eu quero ler aqui Daniel 8:23 na NVI. Diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, levantar-se-á um rei, aqui é o anticristo, de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, quando o nível de pecado tiver chegado ao máximo, a NVI traduz dessa forma. Então, o pecado vai alcançar o nível máximo na sua plenitude nesse período. Nós devemos avaliar o ministério, né? A gente tem que pensar aqui, por quê? Porque a grande meretriz Babilônia, ela é pomposa, ela tem riquezas, né? Ela se expande por toda a terra, os tentáculos, né, se expandem por todo o planeta, muito recurso financeiro, e nós temos que começar a avaliar, né, o nosso ministério, a igreja hoje. Devemos avaliar o ministério e o estilo de vida que gera nas pessoas, e não por quão rápido cresce, ou por quantos recursos financeiros possui. Por quê? Porque a grande meretriz Babilônia vai crescer muito rápido e vai ter muito recurso financeiro. Então, isso não é sinal de um ministério, né? Uma igreja que seja muito rica ou que cresça muito. É porque Deus está ali. Não. Meretriz Babilônia vai ter um crescimento muito rápido e vai ter uma riqueza muito grande. O porquê eu servir aos pobres e o andar em unidade são elementos fundamentais da pregação do Evangelho. Portanto, muitas pessoas pensarão que todos os que proclamam isto representam a verdade. É só porque ajuda os pobres, só porque está andando em unidade, Deus está ali. Não podemos nos enganar. Porque Babilônia será um sistema que vai ajudar os pobres, eles andarão em unidade, vai ter um crescimento muito rápido, terá recursos financeiros abundantes, mas Deus não estará ali. É um sistema contra Deus. A influência da meretriz causará embriaguez nas multidões, além de intoxicá-los com o sangue dos santos, que irão expor os enganos dela. Então, no capítulo 17, verso 6, diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Então, quando a igreja começar a expor os enganos da grande meretriz, ela vai perseguir e matar os santos. Certo? Então, isso é o que está retratado aqui no verso 6. Quanto mais a meretriz mata, mais ela se torna ousada em matar os santos. O grande inimigo da religião meretriz será os santos de Jesus da igreja profética. Porque a igreja profética vai confrontar esse sistema. Não vai aceitar esse sistema mentiroso e falso. Então, com esse confronto, a meretriz vai perseguir, matar os santos, né, e vai se embriagar com o sangue desses santos. A igreja profética que vive em oração deverá expor a realidade de quem é a meretriz. Então, a gente não pode se calar. A igreja será desprezada e perseguida pelas nações por causa disto. Nós iremos declarar a natureza sedutora de sua perversão e também a certeza do seu juízo. Isto vai gerar um ódio nas nações com relação ao corpo de Cristo. Jesus profetizou isso, né, lá em Mateus, capítulo 24. Olha o que Jesus fala dessa perseguição e desse ódio. 24, de 9 a 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos serão perseguidos pelos seus próprios familiares. Muitos serão perseguidos pelos próprios irmãos, falsos irmãos, que seguirão agora a grande meretriz e entregarão, a Bíblia diz que entregarão uns aos outros. Os reis das nações, líderes políticos, irão perceber algumas mentiras que dão poder ao sistema da meretriz. No entanto, eles darão suporte à agenda dela para receber ganhos de suas riquezas.
Então, alguns líderes saberão de algumas mentiras, mas mesmo assim, como eles estarão, né, recebendo ganhos financeiros, então eles vão continuar apoiando. Desta forma, eles irão conscientemente se prostituir ou cometer fornicação com ela, sabendo que estão dando suporte a ela por dinheiro. A meretriz terá uma dependência do anticristo que a carregará. A gente viu aqui que ela está sentada montada numa besta escarlate, verso 3, e no verso 7 diz: dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, o anticristo, no início, né, vai prover recurso e proteção. E aí nós temos, então, surpreendentemente, a religião mundial da meretriz será odiada e destruída pela inveja dos 10 principais reis que servem ao anticristo. Então, lá em Daniel 7:7, fala de 10 chifres, que representam esses 10 reis, que nós temos aqui. A gente já vem falando sobre eles já há várias aulas. Esses 10 reis, é a confederação de 10 reis, que dará suporte ao império do anticristo. São líderes mundiais, descritos também lá em Ezequiel 38, na profecia contra Gog e Magog. Gog é o anticristo, Magog é o reino do anticristo, e fala das nações que darão suporte ao anticristo. Então, eles incendiarão a meretriz na metade do período dos últimos 7 anos. Então, na metade dos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos, como também Daniel profetiza isso, os 10 reis se levantarão juntamente com o anticristo e incendiarão a meretriz. Isso está no capítulo 17, versículo 16. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, o reino de Satanás, irmãos, é um reino de ódio. Não há uma unidade. Há uma unidade aparente, só para os propósitos malignos. Mas após um período curto de proeminência e prosperidade, 3 anos e meio apenas, ela será incendiada e destruída pelos líderes do império do anticristo. Então, na metade do período dos últimos 7 anos, o plano do anticristo será a substituição da religião de tolerância da meretriz por um sistema de adoração cujo objeto de adoração é próprio. Então, os primeiros 3 anos e meio vai ser a religião de tolerância, a religião mundial da meretriz. Mas na metade dos 3 anos e meio, eles vão romper, os 10 reis e o anticristo vai romper com a meretriz, despojá-la, destruí-la, e aí uma nova religião será muito rígida, sem qualquer tolerância, e todos que se recusarem a adorar o anticristo serão mortos. A gente viu isso já no capítulo 13. O propósito de Satanás para a religião da meretriz é que ela seja uma precursora, ou seja, ela só vai preparar as nações, o interesse é só esse, para a adoração ao anticristo. Agora nós estamos na apostila, página, deixa eu olhar aqui, página 78, a origem da meretriz. A gente vai ver aqui que a origem é na Torre de Babel. O nome da meretriz era um mistério. Então, no capítulo 17, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. E aí diz qual era o nome: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Em outras palavras, o anjo estava dando a João novas informações que até então não tinham sido reveladas claramente nas Escrituras. E o nome causa espanto ao apóstolo João. Então era um mistério, mas agora estava sendo revelado. O anjo revelou a João o nome da meretriz, que é Babilônia. Este nome liga a meretriz com a sua origem, a antiga Torre de Babel. Então a Torre de Babel, lá em Gênesis, é o berço da Babilônia. O nome da meretriz nos revela a sua verdadeira natureza, à medida que entendemos o que aconteceu na Torre de Babel. Babel foi a primeira cidade, foi a cidade onde a primeira religião organizada da história, foi desenvolvida.
o que resultou na primeira rebelião organizada da humanidade contra Deus. Então, Babel marca o quê? A primeira cidade onde a religião foi organizada, primeira religião organizada, e essa religião era ocultista, satânica, invocando demônios, né? E era uma religião que era rebelde contra Deus. A primeira rebelião que nós temos na história foi em Babel. Então, Babel é a origem da cidade de Babilônia. O nome Babilônia vem de Babel. Então, em sonho, nós temos agora um contraste entre Babel e nós temos a escada de Jacó. A gente vai ver aqui a escada de Jacó em contraste com a torre de Babel. Em sonho, Jacó viu uma escada que dava acesso ao reino espiritual dentro da vontade de Deus. E Jesus, então, profetiza lá no Evangelho de João 1,51, ele profetiza sobre a escada de Jacó, na qual os anjos interagem com o reino espiritual. Os anjos sobem e descem. Então, nós temos a escada de Jacó, anjos subindo e descendo, uma interação no mundo espiritual. E nós temos a Torre de Babel numa tentativa também de unir o espiritual ao terreno, só que para o lado demoníaco. A escada de Jacó é o lado espiritual, né, de Deus, né, onde Jesus é a escada que une os céus à terra, a terra aos céus. Mas nós temos Babel, uma torre sendo construída para querer fazer um corredor de comunicação demoníaca entre o reino espiritual e o reino terreno. Então, semelhantemente, na religião da meretriz, haverá uma escada de acesso. A gente vê novamente uma imitação, né, das coisas de Deus. A escada de Jacó é imitada pela religião da meretriz. Então, vai ter uma escada de acesso ao reino espiritual demoníaco, que permitirá às nações expandirem suas experiências pecaminosas e demoníacas. Então, era exatamente isso que o povo estava buscando. Quando eles construíram a Torre de Babel, a palavra Babel significa portão do céu. Em hebraico significa confusão. Então, o que é que eles queriam na Torre de Babel? Um portal para ter acesso ao reino demoníaco, contato com o reino espiritual das trevas. A escada de Jacó é a união dos céus e terra através de Jesus como nosso mediador, unindo os céus e a terra, né, num contato espiritual santo, puro. Já a religião da meretriz vai querer repetir a Torre de Babel. No fim dos tempos, Satanás e seus bilhões de demônios serão expulsos. A gente viu isso aqui no capítulo 12, né? Eles serão expulsos dos seus lugares nas regiões celestiais, né? Religiões não. Nas regiões celestiais e atirados para a terra. Eles vão aparecer e interagir com pessoas em níveis nunca conhecidos na história. Nós teremos aparições de demônios, né? Teremos demônios tomando forma de pessoas, incorporando em animais. Então, vai ser uma interação demoníaca a níveis terríveis. Em Gênesis 6, os habitantes da terra viviam com uma falsificação dos céus abertos, à medida que demônios interagiam malignamente com humanos no reino espiritual. Então, em Gênesis 6 e 2 Pedro também fala sobre isso, Judas também fala sobre isso, ali filhos de Deus, a ocorrência da palavra filhos de Deus no Antigo Testamento é relacionada a anjos. Então, nós temos ali anjos interagindo com humanos. E ali foi uma porta aberta para que os demônios interagissem com os humanos. Naquela época havia uma ligação sem precedentes entre o reino natural humano e o reino espiritual demoníaco. Isto resultou numa corrupção e violência de tal magnitude que causou a destruição da terra por Deus como dilúvio nos dias de Noé. Então essa história ela vai se repetir com a meretriz Babilônia. Uma interação entre o mundo espiritual e os homens, no sentido demoníaco, uma interação entre demônios e homens em um nível sem precedentes. Isso vai gerar uma corrupção e violência como nos dias de Noé, e Deus então terá que intervir como ele interviu com o dilúvio, ele também intervirá com a volta de Jesus. A meretriz terá um coração assassino, apesar de sua aparência humanitária. João maravilhou-se
com o plano complexo que estava escondido no coração de Deus por todos os séculos. Este plano misterioso resultará no avanço da salvação de Israel, à medida da purificação da igreja, dando-lhe poder para ser usada no grande avivamento do fim dos tempos. Ao entender esta profecia, nós também, assim como João, podemos nos maravilhar à medida que sentirmos o peso que está no coração de Deus. Então a Bíblia diz, interessante a expressão aqui, que João se admira com grande espanto. É o que diz aqui no verso 6. Ele compreende o plano que estava no coração de Deus, porque agora não é mais um mistério. Assim nós também, irmãos, quando a gente compreende esse plano, a gente se maravilha, a gente fica admirado com grande admiração. Por quê? Porque nós entendemos que Deus está no controle da história, que nada foge do domínio do Senhor, não seremos derrotados pelo anticristo, não seremos acuados por Satanás, mas nós cremos no pré-milenismo apostólico. O que é isso? Nós cremos que a igreja dos últimos dias será uma igreja gloriosa. Apesar do grande avivamento satânico, da falsa religião de Babilônia, mas a igreja estará cheia do Espírito, cheia de ousadia, intercedendo. A maior colheita de almas da história vai acontecer. À medida que o pecado aumenta na terra, a igreja aumenta em autoridade. Isso nos empolga muito, eu fico muito empolgado. Porque nós temos orado, eu tenho orado por isso, desde que eu converti. Eu ouço falar do grande avivamento, de um derramado Espírito, de uma grande colheita de almas. E isso está se aproximando. Então nós temos que nos empolgar, nós temos que nos engajar nesse plano de Deus. E agora, então, entramos para o capítulo 19. Mas antes de entrar para o capítulo 19, só quero explicar aqui algumas coisas. Nós temos os 10 reis. Já foi explicado que esses 10 reis são os que dão apoio ao império do anticristo, mas também diz assim, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. É verso 9 que eu estou lendo, tá? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele. O 8º rei procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, o que é que nós temos aqui? Que a mulher, né, está sentada sobre 7 montes. E alguns dizem aqui que seria Roma. Mas aqui imediatamente diz que esses 7 montes são 7 reis. E que a cidade aqui é a cidade de Babilônia. Então, como alguns achavam, né, que o anticristo viria de Roma, que era o Papa, então interpretavam isso aqui como Roma. Houve uma interpretação durante muito tempo de que essa cidade aqui seria Roma, mas a interpretação aqui não cabe como Roma, mas como Babilônia mesmo. E aqui diz que tinham 5 reis, dos quais caíram 5, eram 7, né, dos quais 5 caíram. Então, alguns estudiosos dizem que foram os 5 impérios que já passaram. Esses que já caíram na época de João seriam o império egípcio, assírio, babilônico, persa e o grego. Esses 5 já tinham caído. Aí ele diz, e um existe. Qual é esse um? O Império Romano, que é o império aqui da época de João. Então, esse ainda existia. Aí, desculpem, aí ele diz, e outro ainda não chegou, ou seja, depois do Império Romano, viria um outro império. E alguns estudiosos dizem que esse foi o Império Bizantino, e depois o Império Turco-Otomano. Ou seja, aqui nós temos, então, a ascensão do islamismo. Então, diz que o anticristo, ele será o oitavo rei, né, diz aqui, no versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, o anticristo, ele procede dos 7 impérios anteriores, e todos esses impérios que eu citei, egípcio, assírio, babilônico, persa, grego e romano, e o Império Bizantino, turco-otomano depois, todos eles invadiram Jerusalém e tomaram Jerusalém. Todos. Então, o anticristo procede dos 7
mas é o oitavo, certo? Então, isso aqui já nos dá uma chave, né? Os 10 chifres, a gente já falou que são os 10 reis que vão dar apoio à besta por um intervalo de tempo muito curto, mas o anticristo ele procede dos 7 impérios anteriores, especialmente do último império, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, também é o sétimo. Então, alguns estudiosos dizem que o anticristo virá do islamismo. Por quê? Porque o sétimo império é o Império Bizantino, que depois a sede era lá em Constantinopla, né? E depois, então, o Império Turco-Otomano, que também era o Califado Islâmico, e então os estudiosos, inclusive o livro que eu mandei para vocês aí, está no Google Drive, que fala do anticristo islâmico, né? Então, há uma forte indicação com a lista das nações lá de Ezequiel 38, que o anticristo virá do Império Bizantino Turco-Otomano ressuscitado. Nesses últimos dias, né, o anticristo, quando vier, por um pouco de tempo, ele restaurará o califado islâmico a partir de Jerusalém. Então é interessante você depois ler mais sobre isso, né, porque isso aqui nos dá uma sequência muito interessante. Existe uma interpretação que diz que o sétimo império é o Império Romano restaurado. Então, muitos seguem essa interpretação. Eu estou seguindo essa interpretação de que o sétimo império é o Império Islâmico, né, com o surgimento do islamismo, a ascensão do islamismo, e isso tem perdurado, né, durante séculos. Hoje a gente vê o islamismo como uma religião, né, de controle, de influência mundial. Muito dinheiro através do petróleo, são os países ricos, né, donos de muita coisa na terra. Então, eu acredito que aqui a visão de João, o anticristo, ele sai do meio desses 7 reis, ele é o oitavo que vai receber poder, né, e ele sai do meio dos outros 7, procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, nós vamos abrir, eu não vou entrar no 19, porque senão a gente só teria 6 minutos, não vou entrar então no capítulo 19, vai ficar para a próxima terça-feira, a gente vai ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O capítulo 18 é a queda do sistema econômico, né? Então, eu tenho um tempinho aqui, eu vou ler um pouco aqui do capítulo 18 para a gente finalizar. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Repete aqui, né? Com ela se prostituíram os reis da terra. Tanto os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Aqui a palavra luxúria é o prazer desenfreado, envolvendo também práticas sexuais das mais diversas, né, e toda forma de prazer desenfreado. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Olha o orgulho aqui desse sistema. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria,
quando virem a fumaça do seu incêndio. Conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera. Aí vai dar uma lista aqui dos itens do comércio de Babilônia. E eu chamo a atenção aqui para o versículo 13, o finalzinho do versículo 13 diz: de escravos e até almas humanas. Gente, isso é muito forte. Esse sistema religioso e aqui esse sistema econômico escraviza os homens, comercializa as almas humanas. E aí continua, né, os mercadores lamentando, mas é um lamento porque eles perderam a sua fonte de lucro. Não é porque eles amavam Babilônia, mas é porque eles perderam a sua fonte de lucro. Verso 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre elas, ó céus, agora é a voz do anjo. E vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então a gente vê o sistema de Babilônia, desde Babel, sendo julgado aqui por Deus. Então um anjo forte, verso 21, levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, olha aí a música que eu falei, e a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas, e que expressão forte, pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então o juízo finalmente vem. Aleluia! Glória a Deus, esse sistema será julgado, porque esse sistema ele oprimiu, perseguiu profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ao longo da história, o sangue dos mártires foi derramado por Babilônia na perseguição, se levantando contra Deus. Então aqui, finalmente, capítulo 17 e 18, a gente vê esse sistema religioso e político e econômico sendo julgado pelo Senhor. É certa a queda de Babilônia. A prostituta será julgada. E a noiva, então, aparece agora no capítulo 19, mas a gente vai deixar para a próxima aula. Nós vamos ver as bodas do Cordeiro, vamos ver também a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Acredito que já vai dar para a gente começar a falar um pouco sobre o milênio, quando Satanás é preso, e finalizaremos com o novo céu e nova terra, capítulo